Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e neste vídeo eu vou falar sobre Alex Poatan, sobre a categoria peso pesado, sobre o Ciro Gain, sobre o Josh Hooket, sobre o Gabe Stevenson, sobre o Curtis Blaydes, enfim, eu vou falar sobre tudo isso aqui e vamos lá direto pro assunto. O que acontece? Eu vi um vídeo recente, um post ali do Daniel Cormier se empolgando com a possibilidade de no futuro ter uma luta entre o Josh Hooket, que venceu o Curtis Blaydes recentemente, e o Gable Stevenson, aquele wrestler que está sendo treinado pelo Jon Jones, que finalmente chegou ao UFC. Já tinha feito um vídeo desse cara, né? Então o Cormier tá empolgado porque são dois caras do wrestling, né? O Gabe Stevenson, um nome muito relevante, né? Campeão ali All-American, e ele quer saber como seria, né, essa luta com o Hooket, que é um wrestler, mas fez essa luta da noite com o Curtis Blaydes saindo na porrada. É o cara malucão, o palhação que faz as provocações ali. Então, o que tudo isso tem a ver com o Poatan em si e o Ciro Gain? Vamos lá. O Poatan vai lutar na Casa Branca, todo mundo sabe, cinturão interino contra o Ciro Gain. Eu já achava, era um pouco complicado a subida pro peso pesado, no sentido de ter o Tom Aspinall como campeão, já que é um cara que tem a luta agarrada, tem algumas coisas diferentes, mas eu achava interessante, né, o Poatan subir mesmo assim, porque ele não tem nada a perder. Se ele perder, eu falo, pô, beleza, acontece, eu tentei o terceiro cinturão, algo que ninguém conseguiu, não dá nada a perder ali. Só que naquele cenário só tinha praticamente o Aspinall e talvez um Curtis Blaydes ali, mas o Curtis Blaydes, a gente sabe que sobe e desce, né? Fica ali, ganha, perde, e agora acabou perdendo de novo pro Josh Hooket. Porém, o Josh Hooket é um wrestler também, né? Então, ele fez essa luta nesse estilo maluco com o Curtis Blaydes, mas a gente tem que pensar que, eventualmente, numa luta com o Poatan, ele não deve ser maluco desse jeito de trocar a mão igual ele trocou com o Curtis Blaydes, né? Talvez ele use o seu wrestling caso um dia essa luta acontecesse. E não só isso, além de ter o Aspinall, ter ali o Curtis Blaydes e agora o Hooket, tem agora também o Gable Stevenson. Tudo bem, o Gable Stevenson é um cara que tá chegando agora, tem poucas lutas, ele ainda não tá como o Hooket, que saltou no ranking e tal, mas é um cara que, de novo, tem muitas características que a galera do peso pesado de forma geral ali não tem muito como combater. Então, se ele realmente for bem treinado ali, né, bem assessorado pelo Jon Jones, talvez ele realmente consiga uma escalada boa. E é um cara que tem muito hype, né? Então, a gente sabe que os caras que têm hype, se conseguir resultado, vai ser acelerado também. Então, basicamente, na categoria peso pesado agora, a gente tem muitos wrestlers que é bem diferente do meio pesado. E por que eu pensei em tudo isso também? Porque o que me chamou a atenção no vídeo de ontem, que eu vi que vocês comentaram, é que o Poatan não foi removido da categoria meio pesado, do ranking. Não sei se é proposital, não sei qual o motivo, mas começa na minha cabeça, né, a fazer essa relação. Será que não tiraram o Poatan ali do ranking porque essa luta contra o Gane é justamente um termômetro, porque se der ruim e ele acabar perdendo, ele volta pro meio pesado, ainda tá bem ranqueado, já disputa cinturão e tudo, né, direto, ou não, ou só não tiraram do ranking por enquanto, depois vão tirar, porque se ele ganhar do Gane, aí tira do ranking, enfim, tá tudo meio sem a gente saber qual que é a situação real. Na minha opinião, tá, o que eu acho que acontece em relação a risco, né, eu acho que o Poatan tem uma chance ali boa de vencer o Ciro Gane, como eu falei, eu acho o Gane muito perigoso, mas ainda assim eu arrisco o palpite no Poatan, porque eu acredito que ele consiga trabalhar bem chute baixo e tal, e talvez o Gane mais estático, o Poatan consiga até vencer. Então, eu até, apesar de estar 50-50 praticamente nas bolsas, até vejo ali um favoritismo leve do Poatan. Só que realmente, se ele vence, ele teria que unificar contra o Aspinall, que já é um pouco chato, que é um cara mais completo. E depois, se ele conseguir ainda unificar, o que seria excelente, histórico, ele ainda teria defesas complicadas pela frente, né? Teria talvez um Hooket, que nesse intervalo pode acabar vencendo mais uma luta e chegar para um cinturão, pode depois de um Hooket ter um Gable Stevenson. Então, assim, o caminho nos pesos pesados está se desenhando para ser muito mais difícil do que no meio pesado, mesmo, na minha opinião, sendo duas categorias relativamente fracas em relação às demais categorias do UFC. Então, o que eu acho que o Poatan tá certo em fazer essa luta com o Gane, se vencer, tá certo em unificar. A questão que eu acho é que é um caminho mais difícil, mas que ao mesmo tempo valoriza ainda mais o legado do Poatan. Imagina se ele consegue o interino, consegue unificar com o Tom Aspinall, que já é muito mais difícil que todos os nomes do meio pesado, porque é muito mais completo, é a categoria de cima, então assim, o Aspinall já é bem mais difícil que todos do meio pesado. Se ele ainda unifica e defende contra esses caras novos, wrestlers que estão chegando, como um Hooket da vida, como, aliás, imagina quanto ia vender, né, o Poatan com o Hooket. Depois ali, um eventual Gable Stevenson, às vezes um Curtis Blaydes, se ele consegue ser campeão em 3 categorias e
defender o cinturão várias vezes contra esses caras que são wrestlers, aí realmente é difícil ter argumento contra ele ser o maior da história, talvez até do UFC, porque muita gente vai falar, não, se ele ganhar o terceiro cinturão ele já é o maior da história. Não, ainda eu acho que ainda fica discutível por conta do John Jones, quantidade de defesa, ainda tem discussão. Agora, se ele se torna campeão de 3 categorias e defende contra caras que aí sim finalmente vão ter wrestling de calibre contra ele, que é o argumento ainda contra ele que existe, que ele nunca pegou wrestler de verdade, né? Que o Aspinall nem é um wrestler de verdade, né? O wrestler de verdade que a gente pode considerar é o Hooket, cara profissional mesmo, um Curtis Blades, ou mesmo ali é um Gable Steveson. Gable Steveson aí seria talvez o nível mais alto de todos, né? Então, vamos ver se o Poatan consegue ser campeão interino, depois linear e consegue defender, já que ele tem, né, 8 lutas pela frente aí, consegue defender contra esses caras todos. Eu, sinceramente, acho bem difícil, mas não duvido, já que ele vem cada vez mais mostrando evolução na defesa de quedas e aí a gente vai ver com o Gunny e depois talvez no futuro contra o Aspinall, essa defesa aí nos pesos pesados. Enfim, para mim, de todo o caminho do Poatan, esse é o mais difícil. O peso médio para mim foi o segundo mais difícil caminho, talvez ali o mais simples, né, é menos difícil, né? Falar que é fácil é complicado. O menos difícil, na minha opinião, foi o meio pesado e para mim o terceiro caminho, né, essas sagas aí do Poatan, eu acho que o atual agora dos pesos pesados, para mim, na minha opinião, é o mais difícil. Apesar de eu achar o Adesanya espetacular no auge dele, ainda é um cara que lutava na praia do Poatan. Então, vamos ver se o Poatan consegue fechar o legado aí com chave de ouro, pegando o caminho mais difícil com jogos, né, com caras ali que poderiam ser antijogo e ainda assim ele consegue se tornar campeão e defender contra esses caras todos. Se ele conseguir, realmente vai fechar com chave de ouro, né? Seria a cereja do bolo ele ser campeão nessa categoria, 3 títulos e defender só contra praticamente do topo ali, caras de altíssimo nível de wrestling, né? Então, vamos ver, o que você acha? Você acha que ele consegue se tornar, vamos por passo a passo, né, campeão interino? Você acha que ele consegue ser linear? Você acha que ele consegue depois defender contra esses caras todos que estão chegando e que tem wrestling? Comenta a sua opinião aqui embaixo. Deixa o like no vídeo se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!